Um grande abraço para o André Mourão aqui, com o seu excelente superchat, dizendo: a destruição do prédio da justiça em Gaza representa que Israel não vê a possibilidade de funcionamento de um Estado palestino em Gaza. Muito bem lembrado, André, e eu, inclusive, postei isso no Telegram. Quero dizer o seguinte, que Israel parece que não vê mais a possibilidade de que haja controle palestino em Gaza. O problema é que os Estados Unidos, por exemplo, a Grã-Bretanha, aliados desses países, a Itália, que eu sempre remarco ter tido uma postura muito próxima desses interesses, né, diz o seguinte, que é preciso encontrar uma solução de contemporização, no que seria um processo posterior à destruição do Hamas. Só que dentro desse processo, o Netanyahu diz: não haverá governo palestino, muito menos responsável pelo controle de segurança. E alguns desses países tentam falar em governo multinacional, por tempo determinado. Então, assim, eu vejo com muito pessimismo e até algum ceticismo o destino dos palestinos. Porque quem está efetivamente defendendo os palestinos? Quem está efetivamente dizendo que nós queremos a instituição de 2 estados, né? Mas, porque esses são quase todos, mas que, por atitudes concretas, corrobora essa expectativa, essa perspectiva. A Grã-Bretanha, no parlamento, fala em 2 estados, só que a Grã-Bretanha manda drones. Hoje houve até um episódio no parlamento britânico, né? Eu não sei se alguém aqui viu, mas houve uma pergunta dirigida ao ministro da Defesa, e o ministro da Defesa não respondeu de forma taxativa, quando foi perguntado se a Grã-Bretanha estava participando da guerra. Porque a Grã-Bretanha tem drones, a Grã-Bretanha tem aviões de reconhecimento, a Grã-Bretanha tem uma participação certamente com dados de inteligência, pelo menos, se não tiver presença no solo, que é bastante controverso, né? Eu entendo que quando eles falam numa solução de 2 estados, mas contribuem para a destruição de Gaza. Miguel Simão, a França explorou o urânio do Níger quase de graça. É verdade, Miguel, mas agora você fica contente se agora for a Turquia ou a Rússia? Então, quer dizer, para que haja uma revolução no Níger nacionalista, seja lá em que termos vocês concebam, né, um nacionalismo humano, desenvolvimentista, decente, né, ela não acontece assim. Você não tem nada, você tem um povo miserável que não tem escola, não tem exército, não tem nada, de repente poder contra a França. Não é verdade. Foi substituído por outra potência. E eu acho que isso é pior do que trocar 6 por meia dúzia. Porque, além de tudo, você traz essa coisa da autocracia, da ditadura, do aniquilar. Tem agitadores sociais aí, agitadores mesmo, gente que trabalha com operações de agitação, que tenta impingir esse sentimento ao Brasil, que precisa matar, que precisa quebrar, que precisa se revoltar, que precisa, não pode ser legal, não pode ser bacana, tem que ir para cima e tal. Muita gente faz isso de longe. O caráter desse tipo de gente é zero. É zero. É porque eles falam de causar dor porque não é aos filhos deles. O caráter desse tipo de gente é zero. Tá? Mas essa questão, Léo Lacerda, Burkina Faso estatizou a produção e beneficiamento de ouro, veja quem são os beneficiários. Esses estados eles não têm estrutura ainda para esses processos de nacionalização. E aqui eu remeto até a questão da nacionalização do petróleo no Oriente Médio. Havia nacionalização do petróleo no Oriente Médio. Os catalisadores, não é? Os catalisadores vinham de onde? Então, sabe, é complicado, entendeu? É complicado, é complicado. Da mesma forma que a gente não concebe que se defenda o que foi atribuído ao Hamas, da mesma forma que a gente não concebe, não é? E também não aceita em nenhuma instância que se faça aqui preconceito religioso, racial, de nenhum tipo, da mesma forma que a gente não aceita isso, a gente não pode aceitar supremacismo. A gente não pode aceitar a lei do mais forte. Por que a gente não pode aceitar a lei do mais forte? Porque naquele momento em que você eventualmente aceita porque se sente bem, privilegiado, na posição de mais forte, esse é um momento transitório. Em algum momento você pode estar abaixo da pirâmide e aí você vai ser submetido. Tá? Então, não tem ditadura boa. Não existe ditadura boa. Em contrapartida, o modelo que a gente vive é de profunda injustiça.
E isso causa muita exaltação, e inclusive muitas vezes captura, até por setores radicais da extrema-direita e tudo mais, do sentimento do ressentimento, da revolta, do inconformismo da população. Só que, será que é verdade? Será que é real? Então, o algoz de hoje, ele pode ser a vítima de amanhã, Eduardo Ramos Araújo, né? É bem assim.